falar sobre sistemas locais de inovação, entrevistamos hoje o professor Dr. João Amato. Ele é engenheiro pela Escola de Engenharia de São Carlos, engenheiro de produção. Ele é doutor em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco neste dia e gostaríamos muito de poder conversar um pouco sobre inovação e de forma mais específica sobre sistemas locais de inovação, que nós sabemos que é uma das áreas que o professor tem atuado, inclusive com publicação de livros portanto, espero que a gente possa levar àqueles que estão nos assistindo informações acerca da inovação em sistemas locais de inovação. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que tem sido realmente objeto de reflexão, de pesquisa, tem sido tema de dissertações de mestrado, tese de doutorado e até trabalhos de iniciação científica, trabalhando um pouco nessa interface da engenharia de produção com a economia industrial e a área de geografia econômica, onde esse tema, aglomerações de empresas e sistemas locais de produção e inovação, tem sido um dos objetos de pesquisa. Mais especificamente, essa questão da inovação como sendo algo de fundamental importância para o nascimento de empresas, o crescimento de empresas e, de uma maneira mais ampla, o bem-estar da sociedade de maneira geral. É evidente, muitos autores já revelaram isso, que na sociedade moderna a inovação, no sentido amplo da palavra, acaba se constituindo no cerne do sucesso das empresas, eu diria que no sucesso de qualquer tipo de empreendimento, seja ele público ou privado. Em especial, quando a gente olha um pouco para a realidade das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, que, por uma série de razões, né, já levam uma certa desvantagem em relação às grandes empresas, principalmente em função das limitações em termos de recursos, o desafio para inovar é ainda maior. Nesse sentido, um dos recortes que nós temos procurado desenvolver no nosso núcleo de pesquisa, o núcleo de pesquisa que eu coordeno, chamado Redes de Cooperação e Gestão do Conhecimento, lá no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, e também alguns trabalhos no núcleo de gestão de política tecnológica na Faculdade de Economia e Administração, tem sido a relação da pequena empresa com a inovação. Logicamente, existem experiências muito bem-sucedidas a partir desse movimento do que a literatura chama de transbordamentos de conhecimento, seja a partir de uma grande empresa, quando, por exemplo, ocorre o fenômeno de muitas pequenas empresas nascerem no interior, né, no seio de grandes empresas, e também, e principalmente, esse movimento de transbordamento de conhecimento a partir de institutos de pesquisa, universidades de excelência, como acontece em particular aqui em São Carlos, né, com as universidades, os institutos de pesquisa, a Embrapa, como um exemplo, diria, de maneira a se constituir numa instituição de excelência de pesquisa, né, o Centro de Ótica aqui do Instituto de Física, que, pela sua excelência em pesquisa científica e tecnológica, provocam esse movimento de transbordamento e o nascimento de pequenas empresas de base tecnológica. Então, há inúmeros casos de sucesso. Há que se destacar o apoio de instituições de fomento à pesquisa, aqui no âmbito do Estado de São Paulo, em particular o caso da FAPESP, além do CNPq e outras instituições, que, através de programas especiais como o PIP, né, o Programa de Apoio à Inovação em Pequenas Empresas, estimulam boas ideias, estimulam o ato empreendedor, principalmente focalizando alunos egressos de cursos desses centros de excelência. Nesse assunto, sistemas locais de produção e inovação, como eu já comentei anteriormente, a pesquisa que a gente acabou de concluir no ano passado procurou identificar no estado de São Paulo algumas regiões que já, através de várias outras pesquisas, se caracterizam por sendo aglomerações de empresas
é aquilo que também se chama de clusters industriais. O cluster se caracteriza fundamentalmente por duas vertentes. Uma por uma certa especialização setorial. Então, o cluster de calçados femininos em Jaú, calçados infantis em Birigui, o cluster de produtos cerâmicos de revestimento aqui em Santa Gertrudes, próximo aqui de São Carlos, o cluster da indústria aeronáutica em São José dos Campos, que não se caracteriza apenas pela existência de pequenas empresas, é sabido a presença de uma grande empresa inovadora e de sucesso do ponto de vista da sua inserção no mercado internacional, que é o caso da Embraer, mas há, por transbordamento das ações dessa empresa também, a existência de um grande número de pequenas e médias empresas que fornecem produtos e serviços para a Embraer e nesse ambiente de busca permanente por inovação, as pequenas empresas ganham muito. Né? Bom, há uma série de aspectos interessantes a debater em relação a esse fenômeno, que tem chamado a atenção de pesquisadores e acaba se constituindo numa via alternativa de desenvolvimento para as cidades, principalmente cidades de pequeno porte, médio porte, além da possibilidade dessas regiões atraírem investimentos diretos de grandes empresas, que logicamente contribuem para a geração de renda e ocupação, renda e emprego na cidade, as pequenas e médias empresas, também é sabido por várias pesquisas, elas contribuem de maneira significativa para a geração de renda e ocupação nas regiões. Quando a questão da inovação é incorporada na discussão do processo de desenvolvimento das pequenas empresas, isso acaba gerando uma possibilidade diferenciada de crescimento das pequenas empresas e a possibilidade de um crescimento sustentável, a ideia das pequenas empresas poderem se inserir de maneira mais competitiva nas diversas cadeias produtivas. Essa proposta tem sido um objeto de pesquisa de uma outra pesquisa em andamento, patrocinada pelo SNPq, que estamos desenvolvendo, inclusive, com professores aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, professor Edmundo Escrivão, professor Fábio Guerrini, que trata de entender as diferentes formas de inserção da pequena empresa nas cadeias produtivas mais dinâmicas da economia. Por cadeias produtivas mais dinâmicas, entendam-se aquelas que justamente têm o seu processo de desenvolvimento na economia apoiadas na questão da inovação. Né? A inovação de novos produtos, a inovação de processos e a inovação que também, segundo os pensadores clássicos, tem esse papel de se constituir num elemento de destruição criativa. O Schumpeter, um grande economista austríaco do século passado, cunhou essa frase, né? Inovação é um processo de destruição criativa. Parece algo contraditório? A inovação cria ou destrói? Ela cria novas oportunidades em termos de novos produtos, novos processos, novas formas de inserir um produto, novas aplicações de um produto já existente em situações até então desconhecidas, essa a questão da novidade, da inovação, mas ao mesmo tempo ela destrói antigos padrões. Né? A indústria microeletrônica é um exemplo clássico disso, tá certo? A partir do surgimento do transistor, se rompeu e se destruiu toda uma indústria alicerçada no componente válvula. Né? Eu costumo ilustrar exemplos, né, desse fenômeno, por exemplo, quando se comenta a indústria da eletrônica de consumo. Né? Durante algumas décadas atrás, existiam grandes empresas que fundamentaram a sua estratégia competitiva, né? Criaram verdadeiros impérios empresariais em cima desse componente. A partir do momento que surge o transistor, se destrói tudo isso. E grandes empresas, me lembro que lá na minha avó tinha uma televisão com a marca Telefunken, uma grande empresa alemã. Não só essa empresa perdeu o mercado, como ela sumiu do mapa, né? Com o surgimento do transistor. Né? Destruiu uma cadeia produtiva alicerçada naquele componente. E, posteriormente, com o surgimento dos circuitos integrados, né? Com o surgimento dos semicondutores, se destrói também toda a indústria eletrônica que se construiu em cima dos transistores. Então, esse setor da microeletrônica, eu diria que ele é um exemplo muito evidente daquilo que o Schumpeter chamou de um processo de destruição criativa.
Essa pesquisa que o professor está envolvido, que já foi concluída, né, são várias pesquisas, algumas já desenvolvidas e outras em desenvolvimento, ela acabou originando então esse livro, Gestão de Sistemas Locais de Produção e Inovação. É sobre essa pesquisa então que o professor tem algumas informações para nos trazer. Pois não. E eu perguntaria aí com relação a esse aspecto, do ponto de vista da inovação, o que foi observado nesse estudo, alguns exemplos de situações que o professor e sua equipe obteve de informação nesse estudo? Sim. Bom, realmente o eixo central, né, o fio condutor, foi procurar identificar aglomerações de empresas em diferentes regiões do estado que poderiam ser consideradas sistemas locais de produção e inovação. Vejam que aí há dois adjetivos, né? Um sistema local de produção e um sistema local de inovação. Obviamente, o ideal para as regiões é combinar essas duas vertentes, né? Uma região que, além de ser um sistema local de produção, portanto, uma aglomeração especializada numa dada cadeia produtiva para produzir um determinado tipo de produto, quer seja um calçado, um material cerâmico, móveis, produtos eletrônicos e outros produtos. Quando nós falamos cadeia produtiva, só para aqueles que estão nos assistindo, nem todos podem ter esse vocabulário ainda, cadeia produtiva significa... Esse é um conceito relativamente recente, utilizado em várias áreas de conhecimento. Basicamente, a cadeia produtiva nos faz pensar o sistema de produção de qualquer bem ou serviço, desde a origem das matérias-primas, né? Desde da obtenção dos insumos básicos para produzir qualquer produto, por exemplo, se eu vou produzir um móvel, desde da obtenção da madeira até a fase final de distribuição física do produto no mercado consumidor. E, em muitos casos, isso envolve também, a cadeia produtiva envolve um conjunto de serviços do elo chamado pós-venda. Né? Atividades como manutenção, assistência técnica, orientação, aplicação do produto. E, vejam, esse elo final em muitas cadeias produtivas é tão importante quanto o processo de obtenção da matéria-prima, quanto o processo de produção propriamente dita, da manufatura, né? Da transformação do material em produtos acabados. Por quê? Veja o caso da indústria aeronáutica, né? Porque, às vezes, um produto final tem o seu tempo de vida útil muito longo. Por exemplo, uma aeronave, né? O tempo de vida útil de uma aeronave é de 30 anos. Podemos pensar também na cadeia produtiva da indústria automobilística. Aí, o tempo de vida útil é um pouco menor. Mas no caso da indústria aeronáutica, a empresa que oferece o produto também tem que se preparar para oferecer um conjunto de serviços, né, que faça com que aquele produto se mantenha em uso por parte do cliente durante 30 anos. Então, desenvolver serviços de manutenção, assistência técnica, fornecer peças componentes para substituição ao longo da vida útil do produto, né? Então, tudo isso significa uma cadeia produtiva. Então, professor, nós temos sistemas de produção e sistemas de inovação. São duas coisas distintas, as duas importantes. As duas importantes quando a gente pensa na realidade da empresa, concretamente. A empresa que, né, se propõe a ser uma empresa de sucesso no seu respectivo mercado. Logicamente, existem aglomerações de empresas que poderiam se qualificar mais como sistemas locais de produção. Por quê? Porque são regiões em que a inovação não é tão evidente. Não há um esforço bem definido de inovação, não há presença de centros de pesquisa, universidades que trazem conhecimentos, por exemplo, da ciência básica para o processo produtivo. Porque, no fundo, isso é inovação tecnológica, estrito sensu, né? Na essência da palavra. Não há, mas deveria existir? Deveria existir. Nós estamos atrasados, então, nesse aspecto? Vejam, eu diria que estamos em processo, estamos no caminho, né? Eu acho que muita coisa louvável tem sido feito, tanto do ponto de vista das iniciativas locais, do ponto de vista de empresas, quanto do ponto de vista do setor público, né? Na esfera federal, na esfera estadual e, às vezes, na esfera local. A propósito, muitas cidades criam lá uma secretaria de ciência e tecnologia. Isso é
há ainda algo muito pouco difundido, se a gente pensar em termos do número de municípios, né, no Brasil. Logicamente, quando isso surge em regiões, a propósito, né, de São Carlos, onde já há um ambiente, já há uma cultura de produção científica e tecnológica presente há décadas, né? Mas isso seria interessante. Alguém poderia questionar, mas os sistemas locais de produção e inovação estariam necessariamente vinculados a setores da economia vinculadas à tecnologia de ponta, ao estado da arte da tecnologia? Não necessariamente. Há um exemplo muito interessante, próximo aqui a São Carlos, que é o polo da produção de cerâmica de revestimento aqui em Santa Gertrudes. Envolve aí dezenas de empresas que, ao longo das últimas décadas, desenvolveram uma competência de produção e de exportação destacado no cenário empresarial brasileiro. E vejam, lógico, aí por interferência de uma entidade, do Centro Cerâmico do Brasil, que conseguiu articular as ações dos empresários e os interesses dos empresários para instalar lá um centro tecnológico de pesquisa que fundamentalmente acaba sendo um serviço compartilhado pelo conjunto de empresas que ali operam, que ali produzem cerâmica de revestimento. Então, o que seria praticamente impossível para um pequeno empresário, né, haveria limitação do ponto de vista do seu poder de investimento num centro de pesquisa, acabou se viabilizando como algo possível para o conjunto das empresas, né, que, na realidade, utilizam aquilo de maneira compartilhada, né. Elas percebem que elas podem concorrer através de outras estratégias de diferenciação do produto, do design, desenvolvendo novos mercados, mas essa função básica de realizar ensaios e testes dos seus produtos finais acaba sendo uma ação coletiva. Isso é algo que poderia ser copiado por outras regiões, né? Tanto do Estado quanto do país. Quer dizer, uma ação coletiva em busca de melhoria da tecnologia, em busca de criação de inovações, um processo coletivo. Um processo coletivo. Agora, o professor tem observado nesses estudos se as empresas estão desenvolvendo esforços isolados de inovação ou elas estão procurando trabalhar de forma coletiva? Bom, de forma realística, lógico, ainda são exemplos isolados, né, que podem servir como referências, né? Eu acho que essa ideia do efeito demonstração, do que acontece numa região, do que acontece numa empresa, é interessante de se considerar quando se pensa no desafio de desenvolvimento das regiões ou no desafio de aperfeiçoamento das empresas, né? Mas ainda são fatos isolados. Por quê? Porque, tradicionalmente, quando se pensa no desafio da inovação, se pensa em algo restrito à empresa. É lógico que a inovação é um fenômeno do interior de cada empresa, né? As grandes empresas têm, por tradição, o processo de inovação sendo gerado a partir dos seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, né? E investem de forma muito significativa nesses laboratórios. E também é evidente, isso revelado por depoimentos de executivos de grandes empresas, que esse é um processo de tentativa e erro. Por mais que esses laboratórios sejam muito bem equipados, por mais que esses laboratórios sejam ocupados por profissionais de alto nível, muito da pesquisa não acaba resultando em produtos no mercado, né? Segundo um executivo de uma grande empresa do setor eletrônico, não me autorizou a revelar o nome da empresa, mas cerca de 2/3 do investimento em pesquisa e desenvolvimento nos laboratórios dessa grande empresa praticamente vão para o ralo. É um recurso desperdiçado. E aí podia se perguntar, bom, mas se de antemão sabe-se que, né, quase 70% dos recursos que se investem em pesquisa e desenvolvimento, portanto, um esforço voltado à inovação, não gera produtos de sucesso no mercado, por que se investe? Lógico, porque o 30% que foi bem sucedido acaba sendo suficiente para garantir a rentabilidade da empresa, né, e esse risco que é inerente ao processo de inovação, ao processo de pesquisa e desenvolvimento. Agora, no caso das pequenas empresas, logicamente que esse risco praticamente é proibitivo, né? As pequenas empresas não têm recursos para investirem e constituírem lá o seu próprio laboratório. Daí a experiência citada aqui de investimentos coletivos num laboratório. O que mais
a gente poderia pensar na realidade das pequenas empresas, né? O que se poderia pensar é que essas empresas poderiam estar próximos a espaços onde a produção de conhecimento científico e tecnológico seja acessível. Por exemplo, uma universidade pública, por exemplo, um centro de pesquisa. Se aproximando dessas entidades, dessas instituições que são instituições que produzem conhecimento pela sua própria vocação, de maneira mais organizada. Então, mas aí no caso é uma aproximação de trabalho ou uma aproximação geográfica, essa aproximação que o professor se refere? Logicamente que a questão geográfica... Porque a gente percebe muitos arranjos produtivos locais que eles historicamente aparecem e aí depois eles se veem dificuldades de um progresso tecnológico mais acentuado justamente por essa distância. Mas hoje nós estamos vivendo um mundo diferente, com internet, com uma série de possibilidades, né? Aí eu pergunto, já aproveitando então, para fazer um gancho com a questão da relação universidade-empresa nesses arranjos produtivos locais. Tem ocorrido isso? Pois é, isso também tem sido algo estimulado por instituições governamentais, a figura das incubadoras de empresas, a figura dos parques tecnológicos, de tal forma a estimular os empresários a terem essa ação mais organizada, né, coordenada em busca da inovação. E você lembrou muito bem, Sérgio, a ideia das novas tecnologias de informação e comunicação podem potencializar e romper essa limitação da proximidade geográfica, né? Então, a ideia do cluster enquanto uma aglomeração de empresas, instituições, universidades, centros de pesquisa, acaba sendo relativizada para a ideia de arranjos produtivos virtuais, porque o que é relevante na produção do conhecimento e, portanto, o subsídio, a matéria-prima para se gerar inovação, é o conhecimento, é a informação que pode fluir hoje de maneira muito mais fácil através das novas formas de informação e comunicação. O que é pesquisar numa biblioteca hoje? A internet acaba por incorporar as bibliotecas, né, de todo mundo e a informação está acessível a todos os interessados. Lógico, não basta dizer isso. É importante orientar tanto o empresário quanto aqueles que pretendam ser empresário como ter acesso à informação que seja relevante para o seu negócio, seja relevante para um produto que esteja sendo elaborado em desenvolvimento, né? Esse é um outro desafio. O professor observou também nesse estudo, enfim, tem algumas coisas, fique à vontade para falar o que foi observado, mas eu estou aproveitando para fazer algumas perguntas. Questão de cooperação para a inovação dentro desses arranjos produtivos. Empresas que combinam com parceiros, mesmo sendo às vezes concorrentes, de desenvolver uma inovação que vai trazer benefício para todos, esse tipo de planejamento tem acontecido nesses arranjos ou é um arranjo não muito conectado? A questão da cooperação ainda é o grande desafio, né? A questão de se pensar como fortalecer o poder de competição das empresas, principalmente da pequena empresa, através de uma estratégia de cooperação ou de uma aliança estratégica com outros parceiros. Isso tem ocorrido em outros elos da cadeia produtiva, conforme definimos, né? Um exemplo que a gente pode citar e que vem da experiência das empresas italianas, principalmente da região da Terceira Itália, muito discutido na literatura, a região do Vêneto, da Emília-Romana, é a figura do consórcio de exportação. Isso não tem a ver com inovação estrito sensu, quando a gente fala em inovação de um produto, de um processo, mas pode se considerar também uma inovação no final da cadeia produtiva, quer dizer, no elo, lá no finalzinho da cadeia produtiva. Isso envolve uma cooperação para que as empresas tenham oportunidade de colocarem seus produtos em mercados estrangeiros. De outra forma, uma pequena empresa não teria a mínima condição, né, tanto por falta de conhecimento técnico, no sentido do conhecimento de como realizar uma operação de exportação, até mesmo por uma limitação de escala, né? Uma pequena empresa não teria volume de produtos suficiente para encher um container, né, na sua operação de exportação. Essa experiência que na Itália
significa oportunidades para mais de 80% de pequenas e médias empresas, no Brasil ainda é algo muito incipiente. Menos de 2% das empresas utilizam dessa forma de cooperação, que pode ser considerada também uma inovação, na esfera mercadológica, né, no desafio de exportação de seus produtos. E nós temos algum exemplo aqui no Brasil, nesses arranjos produtivos A locais? região de Birigui já iniciou um esforço de organização, de esforço coletivo no elo de exportação dos seus produtos. Ali há uma concentração de empresas voltadas à produção de calçados infantis. Vejam algo interessante, que é essa configuração da indústria paulista, né, em regiões de especialização produtiva, né, o que caracteriza os sistemas locais de produção e, logicamente, a perspectiva de darem um salto qualitativo, se tornarem também um sistema local de produção e inovação. Quero dizer que o próprio governo do Estado tem olhado com atenção esse desafio, né, de desenvolvimento para as regiões, estimulando a ideia dos sistemas locais de produção e inovação, identificando polos e, logicamente, orientando através de ações públicas e articulando ações da iniciativa privada para a instalação, não necessariamente de universidades de excelência, mas de institutos de pesquisa e escolas técnicas que possam elevar o patamar de qualificação da força de trabalho, e isso impacta diretamente o poder de inovação das empresas também. Ainda que sejam inovações incrementais, não inovações revolucionárias, tá certo? Não significa que uma dada região, em alguns setores da indústria, você precisa ter uma inovação revolucionária ligada à microeletrônica, à nanotecnologia, mas pode existir sim oportunidades de inovações incrementais, melhoria de processos, melhoria da qualidade do produto. Aí, programas do tipo a tecnologia industrial básica, que envolve a questão da normalização da qualidade, metrologia industrial, acabam se constituindo também num vetor de influência positiva muito, muito interessante para as empresas, principalmente aquelas empresas de setores mais tradicionais da economia, né? A indústria couro calçadista, a indústria de cerâmica, a indústria moveleira. Esses setores industriais têm incorporado paulatinamente, logicamente com defasagens aí, né, essas inovações incrementais advindas do sistema brasileiro de qualidade e produtividade. Nós temos também uma questão que também está muito em pauta aqui no Brasil hoje, é o aproveitamento dos doutores nas empresas. Nós sabemos que existem programas do governo federal, até do governo estadual, enfim, do governo estadual com certeza também pelo PIP, também o governo federal através do CNPq, FINEP, sim, de inserir os doutores. Nós formamos por volta de 10 mil doutores, mais de 10 mil doutores por ano, e esses doutores têm uma certa dificuldade de inserção nas empresas. Nesses arranjos produtivos, o professor tem, através das pesquisas, obtido alguma informação se eles estão interessados nessa absorção de um especialista, de pessoas mais qualificadas, para que a inovação possa fluir de uma maneira mais positiva dentro desse ambiente? Eu acho uma pergunta extremamente relevante, Sérgio. E eu tenho aqui que confessar que seria um desejo também, né, da minha parte, que isso pudesse ocorrer. Mas, infelizmente, pelo menos essa pesquisa, com as limitações da amostra da própria pesquisa, revelou que esse é um processo muito incipiente, né? A não ser em raras exceções, logicamente, em regiões onde existe essa cultura de aproximação das empresas com universidades, tem havido, de maneira ainda muito tímida, esse aproveitamento de doutores por parte das empresas e de forma até indireta, né, por parte de laboratórios que possam apoiar o conjunto das empresas. Exceções, né, de regiões como São José dos Campos, tendo como base a indústria aeronáutica, aeroespacial, onde, além da presença da Embraer, como eu já disse, há um grande número de pequenas empresas fornecedoras para a Embraer, e também de instituições de pesquisa e de formação de recursos humanos muito importantes, né, como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, que são instituições que, logicamente, absorvem esse tipo de mão de obra altamente qualificado
e indiretamente esse fenômeno acaba por ajudar o aprimoramento das pequenas empresas, que buscam nessas instituições apoio, orientação tecnológica. São Carlos é um exemplo também, mas eu diria que é um exemplo atípico em relação às demais regiões do Estado, né? A existência das universidades, dos institutos de pesquisa, acabam também por fornecer essa possibilidade de, não necessariamente, né, colocar diretamente muitos doutores nas empresas. Muitos deles, sim, eu sei que as empresas de base tecnológicas acabam incorporando. Aliás, na maioria das vezes, as empresas de base tecnológica são criadas por doutores, especialistas em determinados setores da ciência básica, que acabam sendo estimulados a se transformarem em empreendedores, né? Outro caso interessante é o polo de Ribeirão Preto, né? As pequenas empresas que são frutos do transbordamento de conhecimento das faculdades da Universidade de São Paulo, principalmente na produção de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares. Sabe-se lá também que, nas últimas décadas, se criou um sistema local de produção e inovação interessante, né, em função, né, desse spillover de conhecimento, transbordamento de conhecimento dessas universidades, desses centros de excelência. Porém, essas experiências estão muito localizadas, né? Seria interessante que isso pudesse se difundir em outras regiões do Estado e do país. E aproveitando que o professor atua de forma muito mais específica na cidade de São Paulo, que é a mais importante cidade do país, como que é a relação das empresas paulistanas, as empresas inovadoras, com a Escola Politécnica, com as outras unidades da Universidade de São Paulo? É uma relação muito interessante, coisas novas têm sido criadas. São grandes empresas ou são pequenas que se relacionam, na sua maioria? Sim, existem algumas iniciativas voltadas à pequena empresa. A Universidade de São Paulo tem um centro de inovação que apoia a pequena empresa. Essa intermediação tem sido feita tradicionalmente através do SEBRAE, e essa é uma função social importante que o SEBRAE desempenha. Mas ainda a tradição, pela própria configuração da região metropolitana de São Paulo, né, a presença de grandes empresas, a relação universidade-empresa, na maioria dos casos, é da grande empresa buscando especialidades, né, especialistas na Escola Politécnica e outras unidades da Universidade de São Paulo. Eu quero citar aqui 3 exemplos básicos. Um exemplo é da Petrobras. A Petrobras, como é de conhecimento, é uma empresa inovadora em alguns setores de atuação, como a prospecção de petróleo em águas profundas. A Petrobras desenvolveu uma competência tecnológica invejável no mundo todo. Há um vínculo interessante com um departamento da Escola Politécnica, onde se criou lá um laboratório de tanques numéricos que desenvolve pesquisas voltadas exclusivamente para a Petrobras, para a indústria naval, de maneira geral. Mais recentemente, a Companhia Vale do Rio Doce, a Vale, tem se aproximado também da Escola Politécnica para desenvolver um conjunto de pesquisas que são interessantes, logicamente, para a Vale. E aí se estabeleceu um tripé, uma configuração nova, que é a Vale, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPESP, e a Escola Politécnica, né? Então, basicamente, a ideia é que a Vale cubra 50% do investimento em pesquisa, a FAPESP os outros 50%, e o resultado das pesquisas sejam compartilhados pela Vale e pela universidade, portanto, gerando aí também possibilidades de pesquisa acadêmica que não se restringam àquela demanda específica da Vale, mas possam redundar em novas pesquisas no longo prazo. Isso também é algo interessante. Eu, em particular, lá no Núcleo de Pesquisa de Redes de Cooperação e Gestão do Conhecimento, aliás, a própria criação desse núcleo, há cerca de 10 anos atrás, foi motivada por uma relação com uma empresa privada de consultoria que, na época, nos procurou
querendo patrocinar um projeto de pesquisa. E o processo foi muito interessante porque ela não tinha um tema a priori. Ela, na realidade, lançou como um edital, né, como as entidades de fomento à pesquisa em geral fazem, lançam o edital, só que ela não definiu um tema a priori, né? Então, a concorrência interna foi no sentido de propor temas e aí sim a empresa de consultoria iria selecionar o tema que fosse mais interessante a ela. O tema que eu propus, em nome do grupo de pesquisa, teve o privilégio de ser selecionado e, a partir daí, se criou um núcleo de pesquisa, né? Lógico, também com articulações com as entidades de pesquisa, com FAPESP, CNPq e CAPES, né? Mas se criou um ambiente, né? Se criou um clima favorável à atração de alunos em todos os níveis, desde a iniciação científica até o doutorado, que deu sustentação a esse núcleo de pesquisa. E, a partir daí, pesquisas que foram voltadas aí à cadeia eletroeletrônica, à cadeia produtiva da indústria eletroeletrônica, pesquisa que teve uma sintonia com o interesse estratégico na área de inovação tecnológica, que há 5 anos atrás dizia respeito às possibilidades de atração de investimento na indústria de semicondutores, né, para produzir chips, dado a esse potencial desse componente eletrônico em tudo com a aplicação, né, na eletrônica de consumo, na indústria da informática, na indústria de telecomunicações, celulares, enfim, né, esse componente chamado semicondutor está presente em todos os setores da indústria, inclusive com possíveis aplicações na agropecuária, né? Sabe-se que muito da instrumentação eletrônica hoje tem como base o semicondutor e até mesmo a possibilidade de você fazer rastreamento do gado, né? Uhum. Com a implantação de um chip no gado, se viabiliza essa gestão da atividade pecuária. Então, essa oportunidade de se pesquisar, né, o adensamento da cadeia eletroeletrônica, principalmente a partir da possibilidade de gerar uma competência na produção de semicondutores no Brasil, acabou sendo um estímulo de pesquisa para esse grupo nos primeiros estágios da existência do núcleo de pesquisa. Os dados do próprio governo federal indicavam que a balança comercial na indústria eletrônica era muito deficitária em função da falta da competência tecnológica desse elo da cadeia produtiva, né? Uhum. Enfim, foram geradas uma série de conclusões, de pesquisas relacionadas a essa cadeia produtiva. Interessante saber que durante um bom tempo não houve condições de atração de uma empresa para produzir o chip e recentemente, algumas semanas atrás, eu vi na imprensa a notícia de que finalmente uma empresa chinesa se interessou em produzir esse componente no Brasil. Depois, como decorrência dessa pesquisa, né, o advento aí da TV digital acabou também sendo uma oportunidade de pesquisa, de aplicação dessa pesquisa anterior na cadeia da eletrônica de consumo. Então, também houve uma pesquisa envolvendo aí os vários agentes, né, as empresas que fabricam equipamentos, as empresas que produzem o conteúdo, para se mapear toda a cadeia produtiva em torno da indústria de TV digital. E, logicamente, uma série de rebatimentos dessa pesquisa, por exemplo, na indústria de software, porque o software desenvolve aplicativos na TV digital e isso possibilita, de fato, uma revolução nos meios de comunicação e esse processo acho que está engatinhando ainda, né? E também, voltando à realidade das pequenas empresas, abre possibilidades, né, para um grande número de negócios de pequenas empresas, principalmente quando a gente fala dessa questão dos softwares. E a propósito, acho que uma ideia leva a outra, tá certo, Sérgio? Aí está uma oportunidade muito grande de pensar em ações coletivas na produção de um produto, que nesse caso é um produto intangível, né, que é o software, a partir de pequena empresa e a partir de ações coletivas. Há um exemplo conhecido no Brasil e já uma experiência reconhecida mundialmente, que é do Porto Digital em Recife, revelando aí sim uma ação coletiva não só de empresas, mas também do poder público, né? Lá na região central do Recife, existia lá um prédio histórico e, por ação do governo, articulando os interesses de pequenas empresas de base tecnológica na indústria de software, se gerou um ambiente
né, coletivo para a produção de software, né, a experiência do Porto Digital, né, muito conhecida e difundida aí mundo afora. Isso. Agora, é muito interessante essas colocações e essas experiências de estudos que o professor tem realizado. Com relação ao aproveitamento de técnicos nesses arranjos produtivos locais, técnicos de eletrônica ou, enfim, nas várias modalidades, isso também tem sido, foi levantado pelo estudo? O professor tem alguma informação sobre essa questão? Porque nós temos a gente percebe isso no estado de São Paulo, né? Um investimento muito forte aí na ampliação das oportunidades nas escolas técnicas. Sim, o governo federal também. As FATECs, as faculdades de tecnologia. E também o governo federal através das faculdades federais. Né? Das escolas federais de tecnologia. Aí a absorção desse tipo de recursos humanos é maior, né? Logicamente, as empresas, exatamente nessa ideia de realizarem inovações incrementais, identificam a oportunidade de contratar um técnico, logicamente também em função do investimento mais baixo, e poderem realizar inovações, né, incrementais nos seus produtos, nos seus processos. Mas eu diria também que aí há um espaço muito grande para se ocupar, né, para se desenvolver. Eu acho que através de várias ações das empresas e também do Estado, através de estímulos, por exemplo, através de uma política fiscal que estimule as empresas, né, a investirem em capacitação de recursos humanos ou em incorporar nos seus quadros técnicos de nível médio e técnicos de nível superior para aumentar a capacidade de gerar inovação. Porque na essência é isso, a inovação fundamentalmente parte das pessoas, parte dos recursos humanos. Nenhuma empresa pode se considerar inovadora se não tiver pessoas qualificadas para realizar as inovações, né? Sejam inovações incrementais, sejam inovações de maior monta. Há alguns dados interessantes a se considerar quando a gente pensa nessa questão da formação de recursos humanos, né? Dados recentes, publicados aí em 2008, apontam que o número de engenheiros formados no Brasil, por exemplo, é muito pequeno comparativamente aos demais países emergentes, né, dos BRICS, aí, né, do qual o Brasil é a primeira sigla aí do Brasil, mas além do Brasil, Índia, China e Rússia. Né? Para se ter uma ideia, o Brasil forma em média cerca de 30 mil engenheiros por ano. Desses 30 mil, cerca de 50% em instituições de ensino superior público. Né? E, segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, os demais países do BRIC formam muito mais. A Rússia forma 120 mil, a Índia 200 mil e, pasmem, a China 300 mil engenheiros por ano. Logicamente, há uma diferença, há que se relativizar esse dado pela questão da diferença populacional, mas mesmo considerando aí formação de engenheiros per capita, né, por número de 1.000 habitantes, o Brasil fica muito aquém. E já existe uma preocupação no mercado com relação a isso, né? O Brasil continuando a crescer 5%, 6% ao ano, nós teremos falta de profissionais, de engenheiros. Isso tem sido motivo de demandas internas da universidade. Estamos solicitando, por exemplo, um aumento de número de vagas para engenheiros de produção lá na Escola Politécnica. E eu acho que esse é um movimento geral aí na universidade pública. E além da USP, eu acho que outras universidades paulistas e outras universidades federais deveriam estimular e pressionar para que houvesse recursos necessários para aumentar o número de ofertas de vagas, tanto para a formação de engenheiros quanto para outros profissionais que as empresas, no futuro próximo, com certeza, vão absorver. Né? Bom, nós estamos com o nosso tempo se esgotando, professor. Eu gostaria, então, de mostrar aqui o livro do professor João Amato, Gestão de Sistemas Locais de Produção e Inovação. É um livro editado pela editora Atlas. Foi lançado esse ano, professor, 2010? 2009. 2009. No final do ano passado. No final do ano passado, 2009. Então, aqueles que tiverem interesse de entender um pouco mais sobre arranjos produtivos locais, sistemas locais de inovação, é um livro muito interessante. Professor, para a gente finalizar essa nossa entrevista, que com certeza foi muito produtiva do ponto de vista das informações que o professor trouxe,
Como que o senhor vê hoje o sistema de apoio à inovação no Brasil? Nós tivemos, eu vejo muito assim, nós tivemos na década de 90 o rejuvenescimento do sistema de apoio ao empreendedorismo no Brasil. E agora no século XXI, início da primeira década do século XXI, nós estamos falando muito sobre a inovação, principalmente após a aprovação em 2004 da Lei de Inovação. Sim. Como que o professor vê esse momento, se as ações que a universidade está desenvolvendo estão conectadas com a realidade do mercado, nós estamos atrasados, como que estamos falando muito das questões das patentes, como Sim. que o professor vê esse momento e o que o professor deixaria de mensagem final para essa nossa entrevista? Bom, eu vejo de maneira otimista, né? Logicamente que eu gostaria de fundamentar esse meu otimismo em dados concretos, né, da realidade e estimular esse meu otimismo, né, a partir de novas ações que a gente possa observar aí no futuro próximo. Mas, de fato, há, do ponto de vista institucional, né, várias iniciativas, como, por exemplo, a nova política industrial e de comércio exterior, a PITSE, que aponta, né, possibilidades de investimentos em vários setores, né, alargando também o leque de setores industriais que são alvo dessa nova política industrial. Inicialmente, a versão de 2004 privilegiava basicamente 4 setores, né? Semicondutores, bens de capital, fármacos e software. Agora se abriu para outros setores considerados mais tradicionais da economia, como automobilística, indústria química, infraestrutura, energia, logística e outros, e também procurando amarrar com a lei da inovação e estimulando as empresas buscarem essa possibilidade de incorporar maior competência através de profissionais qualificados, tanto técnicos no nível médio, quanto técnicos no nível superior, pesquisadores, estimulando as empresas a se inovarem a partir de uma série de iniciativas, desde ações aparentemente limitadas lá a inovações incrementais, como um laboratório para a realização de testes e ensaios dos seus materiais, incorporar tecnologia de gestão através de ações de normalização, certificação, tecnologia industrial básica, instrumentos de metrologia industrial, para que torne os seus processos mais capazes de produzir com qualidade, até iniciativas de estimularem o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo de base tecnológica, que você conhece bem. A propósito, eu acho que as universidades poderiam contribuir de forma diferenciada, incorporando esse conceito, né, uma disciplina, de fato, na formação dos seus profissionais. E aí eu vejo que, na maioria dos casos, acho que em doses diferenciadas, mas, por exemplo, numa escola de engenharia, numa escola de economia, numa escola de administração, uma disciplina de plano de negócio e empreendedorismo seria fundamental, porque nós carregamos um pouco essa tradição de formar profissionais para serem empregados de grandes empresas, né? Quer dizer, romper essa cultura é algo que se constitui num grande desafio. Lá na Escola Politécnica estamos desenvolvendo algumas ações que se vinculam, inclusive, com um estímulo a essa atividade. Nós solicitamos os alunos nas disciplinas de administração industrial, de economia de empresas, que desenvolvam um plano de negócio, né, qualificando de um plano de negócio sustentável, alinhado aí com os novos desafios da sociedade, né, pensando a sustentabilidade segundo o eixo econômico, social, ambiental e cultural, para que, né, novas ideias, né, possam surgir e estimulando esse espírito empreendedor. Além disso, pelo lado da universidade, estou falando um pouquinho agora como um agente que se vincula a essa instituição, estimular muito ações de internacionalização, seja através de programas de doutorado sanduíche, seja através de ações do tipo duplo diploma. A Escola Politécnica tem incentivado isso, a própria Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Relações Internacionais tem estimulado essas ações e programas que possam vincular grupos de pesquisa internacional com grupos de pesquisas locais, dado que as várias facetas da globalização apontam para isso, né? Em particular, o conhecimento hoje, em função das novas tecnologias, não se restringe a regiões ou a países, tá certo?
Eu tenho uma experiência muito interessante, que é do Erasmus Mundus, um programa da Comunidade Europeia, que envolve, em relação à gestão industrial, 3 grandes universidades, né? A Politécnica de Madrid, o Politécnico de Milão e o Royal Institute of Technology de Estocolmo, na Suécia. E eu vou ter a oportunidade de participar desse programa no próximo mês. E a ideia é fazer com que essa oportunidade se espalhe para outros grupos e outras unidades da Universidade de São Paulo, que, logicamente, tem aí um papel fundamental nesse processo, nesse desafio de criar um ambiente de inovação, de empreendedorismo nas empresas e também nas empresas de pequeno porte. Muito obrigado, professor, por essa entrevista. Obrigado pela oportunidade. Espero que todos tenham tirado proveito do que nós conversamos aqui, e aqueles que tiverem, então, interesse em ampliar os seus conhecimentos sobre redes empresariais e arranjos produtivos locais, poderão entrar em contato com o professor João Amato, que é um especialista. E, finalizando, então, mais uma vez, agradeço muito a sua participação. Agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado.